Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, aqui pastor Altemar Oliveira com mais um vídeo aqui da nossa série A Bíblia em 10 minutos. Nós já falamos do livro de Gênesis e falamos sobre o livro de Êxodo. E agora nós vamos falar sobre o livro de Levítico. A autoria do livro é atribuída a Moisés. Moisés escreve aí também o livro de Levítico. Como Gênesis e Êxodo, Moisés também vai escrever o livro de Levítico. A palavra-chave do livro de Levítico é acesso e santidade. E o tema principal ali é santidade, tá? O livro vai falar sobre santidade e sobre como o homem pode ter o acesso a Deus. O livro, ele na verdade é um compêndio aí sobre as leis divinas. No livro de Gênesis nós vemos o início de tudo, o início do pecado. Nós vemos no livro do Êxodo a saída do povo de Israel ali do Egito em busca da terra prometida. E agora, no livro de Levítico, o povo já saiu do Egito e agora Deus ordena algumas leis para que o povo possa continuar caminhando. Então, o livro de Levítico, ele vai falar sobre as leis divinas, é um compêndio das leis divinas. E o livro de Levítico, ele tem o personagem central, o sumo sacerdote. Ele vai rodear acerca do sumo sacerdote, tá bom? Ele vai falar sobre o sumo sacerdote. E o tema central do livro, eu posso resumir o tema do livro com a seguinte frase: como pode um pecador, aproximar-se de um Deus santo? A palavra santo ocorre mais de 80 vezes aí no livro de Levítico. Então a grande pergunta do livro de Levítico é: como é que pode um homem pecador, um homem falho, se aproximar de um Deus santo? Então por isso o livro ele vai falar sobre as leis divinas, ele vai falar sobre o sumo sacerdote, que o sumo sacerdote agora seria o mediador entre Deus e o homem pecador. Então existem vários rituais, diversas formas para que o homem pecador, possa se achegar aí até um Deus que é santo e que não tolera o pecado. Então, o livro de Levítico ele vai tratar desses assuntos, desses aspectos de rituais, de purificação e etc, para que o homem possa se achegar até Deus. E o interessante é que nós temos um livro no Novo Testamento que é um livro companheiro aí do livro de Levítico, que na verdade é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é nada mais nada menos do que uma exegese, uma interpretação aí do livro de Levítico, trazendo aí a figura do sumo sacerdote na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então você pode ler o livro de Hebreus e comparar com as figuras aí no livro de Levítico. E agora eu vou fazer uma análise aqui do livro de Levítico. E eu quero dividir o livro em 4 partes, tá? Em 4 partes aí o livro de Levítico pode ser dividido. A primeira parte é a vida de acesso a Deus. Ele vai falar sobre como que o homem pode ter acesso a Deus. E o primeiro ponto é por meio de sacrifícios e ofertas. Lá no capítulo 1, do 2 ao 9, ele vai mostrar como que o homem pode fazer para se achegar até Deus através de holocaustos, que significa ali expiação e consagração. O homem precisava fazer holocaustos para se achegar a Deus, lá no capítulo 1, no versículo 29. Depois, por meio de oblações, tá, que significam ações de graças, no capítulo 2, versículo de 1 a 2, ele vai mostrar como que o homem poderia fazer essas oblações aí, ou essas ações de graças, para se achegar até Deus. E 3 também, ofertas pelo pecado. O homem poderia oferecer ofertas pelo pecado, que significava a reconciliação do homem pecador com o seu Deus. Isso nós vemos lá no capítulo 4, as ofertas aí pelo pecado do povo. E quarto, nós vemos as ofertas pelas transgressões, que significava a limpeza da culpa, lá no capítulo 6, a partir dos versículos 2 até o versículo 7. E por último, as ofertas de paz nós vemos no capítulo 7. Então, ofertas de holocaustos, oblações, ofertas pelas transgressões e ofertas de paz, era a forma, os meios de sacrifícios que o homem poderia e deveria fazer para se achegar até Deus, tá? E aí, em todos esses capítulos, ele vai mostrar como é que deveria ser feito cada ritual, como que deveria ser feito aí cada coisa, tá? Então, a primeira parte é a vida de acesso a Deus por meio dos sacrifícios e ofertas. Deus, ele institui algumas regras para que o homem possa se achegar até ele, que são as ofertas. Desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós vamos ver, ou melhor, até o capítulo 7, nós vamos ver como é que o homem vai ter que fazer para se achegar até Deus, um Deus santo que não tolera o pecado. E aí depois, o acesso a Deus através da mediação sacerdotal, tá? O sacerdócio humano, ele vai falar sobre o sacerdócio humano, sobre o seu chamado, lá no capítulo 8, a partir do versículo 7 a 13.
as expiações pelos pecados, os seus ornamentos. Então, tudo ele mostrava ali no livro de Levítico, lá no capítulo 8, tudo que o sacerdote deveria fazer aí para mediar aí o povo, fazer a mediação, na verdade, entre Deus e o povo. Ele deveria ter alguns requisitos, tá? E lá no capítulo de número 10, ele vai mostrar alguns exemplos de vida pecaminosa de alguns sacerdotes que foi Nadab e Abiú, e nós vemos ali a morte dos dois no capítulo 10 do livro de Levítico. Depois você pode ler a história, tá bom? E aí depois da primeira divisão, que é a vida de acesso a Deus através de holocaustos, né? E através da mediação do sacerdote, nós vamos ver as leis especiais que governam Israel. Deus ali entrega a Moisés algumas leis que são específicas e especiais para que o povo de Israel pudesse seguir aquelas leis e que governassem aí o povo de Israel. Então, o primeiro é quanto aos alimentos. Ele vai falar sobre os alimentos que o povo deveria comer, o que não deveria comer, tá? Todos os tipos de alimentos que eram proibidos, o que não eram proibidos, nós vamos ver lá no capítulo 11 do livro de Levítico. Toda a alimentação própria para o povo de Israel, Deus ali fala para Moisés todos os seus alimentos, está no capítulo 11. Depois nós vamos ver quanto à limpeza, né? Quanto à higiene, quanto aos costumes, quanto à moral. Nós vemos tudo isso enfatizando ali a pureza da vida e a condição para obter o favor divino, lá nos capítulos 12 até 20. Então, nós vamos ver no capítulo 11 as leis acerca dos alimentos, o que o povo poderia e não poderia comer, e depois nós vamos ver quanto à limpeza, acerca da higiene, os costumes, como é que o povo deveria proceder aí, lá no capítulo 12, tá bom? Lá no versículo 20. E terceiro, a pureza dos sacerdotes e das ofertas, tá? Nos capítulos 21 até 22. E o terceiro ponto são as festas anuais que foram instituídas aí para o povo de Israel. E a primeira festa anual era a festa da Páscoa, que começava ali no dia 14 de abril, né? Nós vemos isso no capítulo 23, a partir do versículo de número 5, tá? Então, nós vemos a festa da Páscoa, que era em comemoração aí ao Êxodo, a comemoração da saída do povo ali de Israel. Então, a primeira festa instituída aí para o povo de Israel foi a festa da Páscoa, lá no capítulo 23, no versículo 5. Depois nós vemos a festa do Pentecoste, ou festa da semana, que era no 6º dia de junho, em comemoração à promulgação da lei. Nós podemos ver isso lá no capítulo 23, no versículo de número 15. Então, primeiro era a festa da Páscoa, depois a festa de Pentecostes. E nós temos a festa das trombetas, que era comemorada no primeiro dia de outubro, tá? Lá no capítulo 23, de 23 ao 15, ao 25, ele vai falar sobre a festa das trombetas, tá? Então, festa de Páscoa, festa de Pentecostes, festa das trombetas, e a quarta festa do povo de Israel era a festa da expiação, que era o 10º dia de outubro, tá? Onde o sacerdote ele entrava no lugar santíssimo e fazia expiação pelo pecado de todo o povo. Nós vemos lá no capítulo 16 e também depois no capítulo 23, nos versos 26 até o versículo 32, onde o sacerdote entrava e fazia ali o sacrifício aí pelo pecado do povo. E quinta festa era a festa dos tabernáculos, que começava no 15º dia do mês de outubro e comemorava ali a vida no deserto e também agradecia a Deus pela colheita que Deus ali havia preparado para o povo. Isso está lá no capítulo 23, de 39 até o 43, tá? E a quarta divisão do livro, né? Leis e instruções gerais. E aí nós temos o ano sabático, que era um ano em cada 7, a terra era deixada ali sem cultivo. O povo ficava um ano sem plantar nada. Plantava durante 7 anos. No 7º ano, a terra ficava para descanso. Tá? Isso está lá no capítulo 25, do 2 até o 7. Era o ano sabático. Depois temos o ano do jubileu. E ali, um ano em cada 50, era designado para que os escravos fossem libertos ali, e as suas dívidas eram todas perdoadas, e havia então uma restituição geral em toda Israel. Era o ano do jubileu. Advertências de Deus acerca do castigo, tá? Então, no capítulo 23, nós vamos ver as advertências de Deus aí para o povo de Israel acerca do seu castigo, caso houvesse pecado, tá? E por último, a lei dos votos no capítulo 27. Então, recapitulando aqui, o livro de Levítico, ele é dividido em 4 partes, que é a primeira,
a vida de acesso a Deus por meio de sacrifícios e ofertas, depois as leis que governam Israel, depois as 5 festas anuais e por último as leis e as instruções gerais aí para o povo de Israel, tá? Então esse foi o livro de Levítico, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta aqui o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Eu vou deixar aqui no link também o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Se você não assistiu, assista e compartilhe o nosso conteúdo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o livro de Números, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de